Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor da PUC Minas e da Escola Superior Dom Helder Câmara, e essa aula diz respeito ao curso em regime especial letivo remoto relacionado com Direito Processual Civil 1. O objetivo da nossa aula hoje é trabalhar a extinção do processo com resolução de mérito, e são as hipóteses previstas no artigo 487 do Código de Processo Civil. Uma visão breve do artigo 487 demonstra que o juiz vai extinguir o processo com resolução de mérito em algumas hipóteses, não apenas uma. E nós temos, então, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, primeira hipótese, que envolve três hipóteses diferentes. Primeira, relacionada quando ele julga totalmente procedente o pedido do autor. A segunda, quando ele julga totalmente improcedente o pedido do autor ou do réu na reconvenção. E o terceiro, quando ele acolhe em parte a pretensão do autor ou do réu, o que nós chamamos de em que ele julga parcialmente procedente o pedido do autor da petição inicial ou da reconvenção do réu. Então, nós temos no inciso 1 três hipóteses de extinção com resolução de mérito: total procedência, parcial procedência e improcedência do pedido. No inciso 2, nós temos a hipótese da extinção do processo com resolução de mérito, quando ele acolhe uma matéria relacionada com a prescrição e decadência, que nós chamamos de objeções de mérito, ou seja, o juiz não analisa o pedido do autor, nem do réu na reconvenção, mas ele afasta a análise desse pedido, seja por prescrição, que é a perda da pretensão em função do decurso do prazo, ou decadência, que é a caducidade do próprio direito. E, então, quando a gente fala do inciso 2, nós temos duas hipóteses de extinção do processo com resolução de mérito. A primeira por decadência e a segunda por prescrição. Relembro a vocês que as matérias de decadência e prescrição são questões de ordem pública, então elas são analisáveis de ofício ou ex-ofício, sem provocação de parte, ou mediante requerimento. O requerimento seria requerimento do réu, e esse requerimento do réu, normalmente, ele seria formulado em sede de contestação. E ainda seguindo o artigo 487. A terceira hipótese é a homologação que seria a confirmação de atos unilaterais, que seriam da letra A, que é reconhecimento da procedência do pedido, formulado na ação ou na reconvenção, e esse reconhecimento é formulado pelo réu na contestação, ou pelo autor na contestação à reconvenção. Então, é um ato unilateral em que aquele que sofre os efeitos da demanda, ele necessariamente aceita a pretensão do autor, formulada na petição inicial, ou do réu, formulada na petição de contestação com reconvenção. Além disso, nós falamos o seguinte, que nós temos a transação, que envolve a matéria, a confirmação de um acordo entre as partes, e esse acordo é um ato bilateral. Esse ato bilateral, então, envolve a participação do autor e réu, e eles, seja por petição conjunta, seja por um ato processual em audiência de conciliação ou mesmo de instrução e julgamento, eles fazem uma transação em que há o quê? Mútuas recíprocas concessões. O autor aceita menos do que ele pediu e o réu aceita algo que normalmente ele não aceitaria. Então, a gente sabe que a transação é uma das modalidades de autocomposição, e entre as modalidades de autocomposição nós temos a desistência, né, isso que é um ato unilateral da parte detentora e titular do direito, que abre totalmente mão de receber aquela pretensão. Nós temos a subsunção, em que o réu abre mão de contestar a pretensão, ou seja, ele simplesmente aceita o direito da outra parte sem levantar qualquer
qualquer matéria de defesa. E, finalmente, nós temos o que é a transação, que envolve renúncias recíprocas a direitos. Então, quando nós falamos de transação da letra B, nós estamos falando de um ato bilateral, não é isso? E esse ato bilateral entre autor e réu, que, por meio de um acordo, coloca um fim ao litígio, e esse litígio deixa de existir e, posteriormente, ele é homologado pelo juiz mediante uma sentença com resolução de mérito. Nós temos ainda mais uma hipótese, né? E antes de voltar a isso, eu volto a falar aqui que o reconhecimento da procedência do pedido do formulário na ação por parte do réu ou na reconvenção por parte do autor reconvindo é uma modalidade de subsunção, né? Então, ou seja, ele aceita totalmente a pretensão da outra parte para poder e fica livre do litígio. Autor pede 100 mil, réu simplesmente fala, eu aceito pagar os 100 mil. Só que, havendo reconhecimento da procedência do pedido, por força do artigo 92 do Código de Processo Civil, nós temos que quem vai pagar as penas de sucumbência, né, é o próprio, não 92 não, é o artigo 90, né? Então, quando a gente fala proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou reconhecimento da procedência pedida, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou que reconheceu. Então, havendo reconhecimento da procedência do pedido, quem paga as custas e honorários advocatícios é o próprio réu. E havendo reconhecimento da procedência do pedido do réu reconvinte, em reconvenção, quem vai pagar as custas e honorários da reconvenção é o próprio autor. Então, a gente continua os nossos trabalhos. E ainda nós estamos no artigo 487 do Código de Processo Civil, né? Então, aí nós já falamos da letra A, né? Isso, já falamos da letra B, da transação, e falta falar a renúncia à pretensão formulada na ação na reconvenção. Isso significa que o autor ajuiza a ação e depois ele abre mão do direito potestativo que ele estava pleiteando na própria ação. Nós estamos falando, então, de um ato unilateral do próprio autor, né, isso, que formula o pedido na inicial e depois renuncia àquele pedido, ou seja, eu não quero mais receber aquele pedido. E quando o juiz homologa essa renúncia do direito sobre o qual se fundação, necessariamente haverá também extinção do processo com resolução de mérito e vai formular e vai gerar uma coisa julgada material. E essa coisa julgada material vai produzir os efeitos endógenos, ou seja, na mesma relação jurídica processual, e também os efeitos exógenos, que inova a relação jurídica processual. Isso significa que, uma vez homologada a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, o autor não poderá renovar novamente o pedido e também o réu reconvinte que renunciar o direito sobre o qual se funda a reconvenção também não vai poder ajuizar nova pretensão com idêntica causa de pedir e pedido, né? Por quê? A coisa julgada material vai produzir os efeitos exógenos, né? Ou seja, fora da relação jurídica processual. Ressalto que foi uma pergunta do Tiago formulada por e-mail, não é isso? Que, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de manifestar. E aí, o que nós temos? Nós temos uma hipótese aqui que seria uma exceção legal à hipótese da vedação da decisão surpresa. Por quê? O artigo 332, e isso é parte da matéria posterior que eu ainda vou ensinar, ele prevê as hipóteses de extinção do processo por julgamento liminar de improcedência do pedido. E esse julgamento liminar de improcedência do pedido seria o caso que se diferencia do indeferimento da inicial, em que o juiz ele dispensa a citação do réu e aí ele já profere uma sentença de improcedência do pedido. Ou seja, aplicando o artigo 487, inciso 1, em que ele rejeita totalmente a pretensão do autor, ou em que ele aplica o inciso 2, em que ele declara de uma vez a prescrição em decadência.
Eu volto a falar para vocês que isso é uma exceção legal, mas utilizando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa, o princípio da decisão não surpresa também exigiria do juiz uma abertura de vista para que o autor se manifestasse sobre a ocorrência ou não de prescrição e decadência. Por quê? Por cautela, poderá haver uma causa suspensiva de prescrição ou interruptiva de prescrição. Eu relembro a vocês que no Código Civil nós não temos causas de interrupção ou suspensão de decadência, porque a decadência ela não se suspende, não se interrompe, salvo em algumas hipóteses, quando a suspensão é ab início, quando ela começa no início da pretensão. Mas, tirando esses casos, nós temos, então, que o juiz, antes de julgar liminarmente improcedente o pedido por decadência e por prescrição, ele teria que ter a cautela, e essa cautela de demonstrar de possibilitar ao autor a manifestação sobre uma causa, sobre uma questão de ordem pública. Isso para fazer valer o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, que está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Voltando, então nós estamos no artigo 487 do Código de Processo Civil, e nesse artigo 487 do Código de Processo Civil, nós já mostramos para vocês as hipóteses. E aí vamos necessariamente para a sucumbência. Então vamos lá. Quando o juiz acolhe a pretensão do autor ou do réu reconvinte, a sucumbência vai ser imputada à contraparte. Então vai ser ao réu da ação ou ao autor reconvindo na reconvenção. E a condenação em penas de sucumbência, que vai ser fixada de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, ela vai se dar de 10% a 20%, na forma do parágrafo 2º, de 10% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Quando a gente fala o valor da condenação, necessariamente é o proveito econômico. E aí ele vai estipular 10% se for um grau de zelo razoável, o lugar da prestação de serviço for no mesmo local do ajuizamento da ação, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Então, esses são os elementos. Se por acaso o escritório é em outra comarca, por exemplo, ele pode aumentar, majorar de 10% para 15%. Tá claro, senhores? E essa imputação vai ser feita toda ao réu da ação, porque foi julgado totalmente procedente o pedido. Voltando ao artigo 487, nós temos que, se o juiz rejeita totalmente o pedido formulado pelo autor ou pelo réu reconvinte, a fixação de 10% a 20% vai ser não mais em cima do valor do proveito econômico obtido, porque não houve proveito econômico obtido. O autor perdeu a ação e o réu perdeu a reconvenção. Então, ele vai utilizar o valor em cima do valor da causa. Tá claro, senhores? Do valor da causa. Além disso, o que nós temos? Nós temos aí o grande problema, que é a parcial procedência do pedido. Quando ele julga parcialmente procedência do pedido, ele vai primeiro fixar de 10% a 20% do valor da condenação. E depois ele vai fazer um rateio da sucumbência entre as partes. E esse rateio está previsto, senhores, no artigo 86 do Código de Processo Civil, que prevê claramente o seguinte, 86. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas as despesas entre eles. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que o juiz vai fixar, por exemplo, 10% do valor da condenação a título de honorários de sucumbência. Se, por exemplo, o autor pediu 100 mil e o réu falou que não quer pagar nada e o réu foi condenado em 50%, esses 10% de condenação vão ser rateados, 50% para o autor e 50% para o réu. Então, eu vou fazer um cálculo aproximado. O autor pediu 100 mil, o réu falou que não queria pagar nada. Juiz condenou o réu a pagar 50 mil. Na hora que ele condenou o réu a pagar 50 mil, ele vai fixar 10% do valor a título de honorários de sucumbência sobre o valor da condenação. 10% de 50 mil é 5 mil.
E aí ele vai pegar esses 5 mil e vai dividir de acordo com a sucumbência. Como cada parte perdeu 50%, 50% a favor do autor e 50% a favor do réu. Então, o advogado do autor vai receber R$ 2.500 e o advogado do réu vai receber também R$ 2.500, sendo vedada no novo CPC a compensação de honorários. Então, não é possível. O autor vai poder ser executado nesses 2.500 e o réu também vai poder ser executado nesses 2.500. 2.500 devidos ao advogado do autor e 2.500 devidos ao advogado do réu. Se a gente mudasse a estrutura, vamos lá, para um novo exemplo. Autor pede 100 mil, réu pede, fala que não quer pagar nada. E o juiz condena o réu a pagar 30 mil reais. 30 mil. Na hora que a gente tem 30 mil, o juiz vai fixar o valor dos honorários de sucumbência. 10% sobre 30 mil. 10% sobre 30 mil é 3 mil reais. E aí, desses 3 mil reais de sucumbência, o autor perdeu 70%. Então, 70% dos 3 mil vai ser devido pelo autor ao advogado do réu. E 30% desses 3 mil vai ser devidos pelo réu ao advogado do autor. Tá claro, senhores? E esse é o rateio da sucumbência. Além disso, o que nós temos? O parágrafo único fala o seguinte: se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e honorários do advogado. Senhores, não existe um percentual mínimo. Eu, Magno, entendo que um percentual mínimo é até 5%, ou 1%, 2%, mas eu utilizaria até 5%. Então, se o autor pediu 100 mil, o réu falou que não quer pagar nada, e o autor teve a parcial procedência do pedido, e o réu foi condenado em 95 mil, 96 mil, 97 mil, 98 mil, 99 mil, por exemplo, o juiz vai fixar de 10% a 20% sobre o valor da condenação e vai falar, como a sucumbência é mínima, esses 10% de honorários de sucumbência serão devidos exclusivamente pelo réu, tá? E o advogado do autor vai receber 10% de 95 mil, ou seja, R$ 9.500 a título de honorários advocatícios de sucumbência. Senhores, essas são as hipóteses de extinção do processo com resolução de mérito, e agora eu vou abrir para perguntas, tá, para essa turma, e posteriormente eu devo colocar esse vídeo no YouTube para ficar disponível para toda e qualquer pessoa que tenha interesse. Muito obrigado pela atenção e bom dia a todos.